Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Lucileide Alves, sou da Rede Municipal de Ensino e hoje nós estamos aqui para ter uma aula de revisão, ok? Então vamos rever os pontos principais daqueles assuntos das aulas que vocês assistiram até agora, ok pessoal? Então na aula de hoje, nós vamos rever aí as principais características da água, a importância da água para o nosso organismo, né, para o funcionamento do nosso organismo, mudanças de estados físicos da água e partes que compõem a biosfera, certo? Então vocês já viram que a água, ela é uma substância química formada por moléculas. Que moléculas são essas? Hidrogênio e oxigênio, que juntas formam a fórmula H2O, certo? E a água ela é essencial para a nossa vida, essencial para a vida no planeta. Sem a água não existiriam os seres vivos, né? Nós dependemos dessa água, tanto animais como vegetais dependem da água para sobreviver. E a água também tem características bem interessantes, né? É a única substância que é incolor, inodora e insípida, ou seja, ela não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Né? Imagine aí que substância tão diferente, né? Tão preciosa que nós temos. Bora lá? Então, se a água é tão importante para os seres vivos, o que ela faz no nosso corpo humano, no nosso caso, né? Seres humanos? Qual a importância da água para a gente? Então, a água, por ser um solvente universal, olha aí, ó, outra característica que vocês já viram, a água é um solvente universal. O que isso quer dizer? Que ela tem a capacidade de dissolver um grande número de substâncias. Ou seja, se a água ela tem a capacidade de dissolver um grande número de substâncias, ela é usada em na fórmula de vários produtos, né? Seja ele na área de limpeza, em medicamentos. E também quando nós ingerimos essa água, o que acontece? Essa água ela exerce um papel fundamental na regulação do funcionamento do corpo humano. Então, todo alimento que a gente ingere, é importantíssimo ingerirmos água também, porque vai ajudar a dissolver aqueles alimentos, né? É a base das nossas células, a água. A água vai ajudar o nosso organismo, o nosso metabolismo funcionar direito. Então, sem água, nosso corpo não trabalha de forma adequada. Por isso, os médicos, né, os nutricionistas, especialistas, eles indicam que nós bebemos, no mínimo, 2 litros de água por dia, né, ao longo do dia. A gente não pode beber tudo de uma vez, porque também água em excesso também prejudica o nosso organismo. Então, temos que beber uma quantidade adequada. Então, eles indicam cerca de 2 litros de água. Aqui tem uma sugestão de como a gente pode beber, né, esses 2 litros ao longo do dia. Então, se a gente pegar um copo de 250 ml, a gente pode beber 2 copos antes do café da manhã, 1 copo no meio da manhã, 2 copos antes do almoço, um copo antes do lanche, 2 copos antes do jantar. Então, só uma sugestão para vocês ao longo do dia estarem bebendo, né, essa quantidade de água para que seu organismo funcione bem legal, funcione direito, certo? Então, se a gente tem que beber água, né, esses 2 litros de água aí ao longo do dia, é qualquer água? Não. Tem que ser uma água potável, uma água tratada, uma água limpa. Então, quem faz esse papel? Na nossa cidade, toda cidade, a grande maioria das cidades, tem estações de tratamento de água. Na nossa cidade, a gente sabe que quem faz esse papel, quem é? O SAAI, né? Então, o SAAI ele é uma estação de tratamento de água, onde ele tem o papel de captar a água, que no nosso caso é captada no rio, né? Vai lá, pega a água do rio, limpa essa água vai passar por vários processos de filtração, né? Vão ser colocados produtos químicos nessa água e depois o SAAI ainda faz a distribuição para as nossas casas. Então, nós temos que beber água que venha tratada, certo? Porém, nesse percurso, né, que vai da estação de tratamento até chegar nas nossas casas, possa ser que nesse percurso haja aí uma contaminação, né? Um cano furado, aqueles canos ficam, né, subterrâneos, pode ser que haja uma contaminação. Então, é importante que não bebemos água direto da torneira.
né? Temos que prevenir. Então, ou ferve ou filtra essa água antes de ingerir, certo? Para não fazer mal à nossa saúde, não trazer doenças. Vocês já viram que a água ela traz algumas doenças, como a hepatite A, né? Algumas verminoses também são transmitidas pela água contaminada. Então é importante ingerir água tratada, certo? A água ela se encontra na natureza em 3 estados físicos. Vocês já viram também, sólido, líquido e gasoso. A água em estado sólido, ela possui as suas moléculas, aquelas moléculas de H2O que vocês já viram. Quando a água está em estado sólido, essas moléculas estão bem juntas umas das outras, bem grudadas. Por isso, né, que a água em estado sólido é rígida, porque as suas moléculas estão bem juntas, unidas umas das outras. A água em estado líquido, as suas moléculas, como é que elas estão? Estão mais separadas, então a água fica mais maleável. Eu consigo... a água em estado líquido, ela toma a forma do recipiente que ela estiver. E a água em estado gasoso, as moléculas se encontram bem separadas umas das outras e bem agitadas. Por isso que a água em estado gasoso, né, o vapor não tem forma. Eu não consigo captar com facilidade a água em estado gasoso, porque as suas moléculas estão bem separadas umas das outras, certo? Quando eu passo a água de um estado físico para outro, eu tenho as mudanças de estado físico da água. E cada mudança dessa tem um nome. Então, vai ter as mudanças de estado físico quando eu aumento a temperatura da água. Aqui, ó, quando eu aumento, eu tenho a fusão, a vaporização e a sublimação. E quando eu diminuo a temperatura dessa água, eu vou ter a liquefação ou condensação e a solidificação e a sublimação, né? Então, quando a água está em estado sólido e eu aqueço essa água, esse gelo ou as geleiras, e ela passa para o estado líquido, essa mudança se chama fusão. Quando a água está em estado líquido e eu aqueço ainda mais essa água, ela evapora, passa para o estado gasoso. Então, como é que se chama isso? Vaporização. Quando a água está lá em estado gasoso, as nuvens lá, por exemplo, né? E é esfriado, esfria, baixa temperatura, ela passa do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E quando ela está em estado líquido, pego a água e coloco no congelador, vou esfriar essa água em estado líquido, ela passa para o estado sólido. Como é o nome dessa passagem? Solidificação, ok? E quando eu tenho a passagem direto do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, eu chamo essa passagem de sublimação, certo? Bora lá. A água ela é encontrada em toda a nossa Terra, né? Em todo o planeta, em toda a nossa biosfera. Vocês já viram que a biosfera ela é o conjunto, né, de todos os ecossistemas do nosso planeta. Então ela pode ser dividida em 3 partes: litosfera, atmosfera e hidrosfera. Então a água ela se encontra nessas 3 partes aí da biosfera, né? A hidrosfera é formada por rios, lagos, né, as águas que existem no planeta. A litosfera, que é a parte sólida do planeta Terra, também encontramos água. E também encontramos água na atmosfera em forma de vapor, ok? Vamos focar aqui, vamos relembrar aqui a litosfera, né? Vocês viram que a litosfera, ela é dividida em camadas. Então, eu tenho aí a primeira camada, que é a crosta terrestre, onde é a superfície terrestre, né? É o solo onde a gente pisa, é formado por rochas, minerais. Mais ao meio eu tenho um manto. O manto se encontra aqui no centro da Terra, né? Se eu cavar mais ou menos 2.000 quilômetros abaixo, eu vou encontrar um manto, tem a temperatura mais elevada, 2.000 graus mais ou menos. E bem lá no centro da Terra eu tenho um núcleo, que é formado por material, geralmente níquel e ferro, tem temperatura muito alta, cerca de 6.000 graus. Okay? Então, a litosfera é dividida nessas 3 camadas. Certo? Então, nossa revisão para por aqui hoje. Vamos agora ao desafio. Então, tenho aí 2 desafios para vocês. Qual a importância da água para o bom funcionamento do nosso organismo? Por que é importante ingerirmos água na quantidade adequada, aqueles 2 litros, né? O que ela faz com o nosso organismo? E explique o que significa biosfera. Acabei de falar. Biosfera é o quê? E em quais partes ela se divide? Certo, pessoal? Lembrando que tem que responder lá no portal, ok? Então, compartilha, dê like
E fiquem ligadinhos aí até as próximas aulas. Educação nota 10.